Pessoal, desculpa, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renan, eu sou diretor executivo da BFintech. Desculpa a demora, esse negócio de home office, a gente acaba sendo pego desprevenido. Só vou pegar uma água, foi desconectou, não vi que a gente tinha sido liberado. Estou aqui, estou tendo a honra de mediar esse painel aqui com a Patrícia Genelho, Head de Investimentos Sustentáveis e de Impacto no BTG Pactual, e com o Leonardo Betanho, gerente de produtos de balcão na B3. Patrícia, Leonardo, é um prazer enorme conversar com vocês hoje. E para começar, queria que vocês se apresentassem para o pessoal que está assistindo a gente. Não, tá ótimo, vou puxar por aqui, Léo. Acho que o Renan apresentou aí bem. Meu nome é Patrícia Genelho, eu sou Head de Investimentos Sustentáveis e de Impacto aqui no BTG Pactual. Estou no banco aí há mais de 9 anos e essa é uma frente que a gente criou aqui dentro do banco há 2 anos atrás. Então, a gente estava vendo todo esse fluxo de capital, acho que num contexto aí global, inclusive, muito capitaneado pelos mercados europeu e norte-americano, sobretudo, de imigração de investimentos tradicionais para esses investimentos que buscam critérios de ESG e de impacto social e ambiental. Então, a gente olhava para a América Latina, via que isso ainda estava num momento muito embrionário e nascente desse mercado aqui nessa região, e o BTG, como esse player consolidado, com essa presença aí latino-americana e com a nossa placa de excelência em todos os businesses que a gente vem conduzindo há mais de 30 anos, a gente resolveu se posicionar como pioneiro a criar essa área, então, dedicada a essa frente, e a gente tem, desde então, desenvolvido aí com bastante foco nesse mercado, produtos financeiros que contemplem essas frentes de sustentabilidade de uma forma muito sólida, ou de ter o objetivo efetivo de impacto social e ambiental. Então, é isso que eu faço por aqui. Um prazer falar com vocês. Obrigada aí, Renan, pela recepção. Maravilha. Leonardo, conta um pouquinho da gente, um pouquinho do Leonardo para a gente. Como é que é um pouquinho da B3, esse mundo de finanças sustentáveis? Primeiro agradecer, né, Renan, o convite da BFintex aqui para o painel hoje. Eu acho que é sempre muito proveitoso falar desse tema. Estava acompanhando os painéis anteriores também antes, então acho que tem sempre muito a agregar nesse tipo de discussão. Também cumprimentar a Patrícia aqui, você, Renan, meus colegas de painel. Eu atuo como gerente de produtos na B3, né, então você falou bem aqui, muito focado em produtos de balcão, né, então tenho também, assim como a Patrícia, 9 anos aqui de B3, né, quase 10 anos, e sempre tive um olhar para esses produtos de balcão mesmo, né. Atuei por muitos anos em produtos de crédito, né, então consegui nessa frente participar ali da formulação da lei do agro, de abril do ano passado, ajudei bastante na implementação aqui do lado da B3 também, e também há muito tempo nos produtos de captação bancária, então participei aqui, eu acho que só para dar um pouco de coisa mais concreta, né, a letra imobiliária garantida, eu ajudei a implementar ali em 2018, no início do ano passado, com as linhas de liquidez criadas pelo Banco Central, né, para remediar um pouco a situação de crise, ajudei também na letra financeira garantida aqui dentro, e recentemente assumi as cadeiras de dívida corporativa e de fundos, que conversam muito com essa pauta aqui de Green, Social, Sustainability Bonds locais, né. Também participei da construção do CBIL, né, o produto vinculado ao RenovaBio, então estou nessa discussão desde a criação da lei ali em final de 17, início de 18, numa caixa que a gente chama mais de produtos ESG. Eu acho que é um pouco esse o portfólio de produtos que eu cuido aqui. E aí, eu queria só aproveitar aqui, acho que essa breve introdução, para fazer uma rápida contextualização. Eu tinha pedido licença aqui ao Renan, de como a B3 tem se posicionado nessa temática ESG. Eu acho que é muito rápido mesmo, mas é interessante dar esse overview para todo mundo, né? A gente tem aqui, basicamente, 3 linhas de atuação, 3 pilares que a gente chama na discussão ESG. Existe uma visão mais corporativa da B3, assim como qualquer outra companhia, né? Nessa visão, a gente é uma empresa listada, faz parte do novo mercado, com um índice grande de governança e transparência. A gente tem o B3 Social, que é o antigo Instituto Bovespa, que teve uma atuação muito importante nesse ano de pandemia, né, em investimento mesmo. A gente cuida da neutralização das nossas emissões já
há pelo menos 10 anos, né? E a gente tem tudo isso divulgado no nosso relatório anual, que segue as diretrizes de GRI e SASB, inclusive uma fonte de informação bacana para quem quiser acessar, fica lá no nosso site de relação com os investidores. Além disso, tem um segundo pilar que usa muito mais esse papel da B3 como bolsa, balcão aqui de hub nesse mercado mesmo, né? Esse papel é um papel muito mais voltado para a educação, então acho que vale só mencionar aqui nosso hub de educação, que a gente criou há alguns meses já, tem um curso que a gente elaborou junto com a BlackRock, que está ali disponível, sobre práticas ESG, então acho que conversa muito com a temática aqui hoje. E um terceiro pilar que a gente vai entrar mais no aspecto, que é um pilar de produtos mesmo, né? Acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho aqui de green bonds, talvez um pouco agenda de clima, mas também tem uma linha de produtos de índice que é interessante que todos saibam. Acho que o ISE, né, o índice de sustentabilidade é o principal deles, tem quase 80 empresas aí participantes, tem o ICO2, que é um índice mais voltado para a agenda de clima também, e a gente tem trabalhado em outras agendas de índice, inclusive com o GPTW, um índice mais voltado para esse clima corporativo, né, muito voltado para o social. Bom, acho que por fim eu recomendo a entrevista da Ana Buchain, que é a nossa diretora executiva para a Nasdaq, que foi divulgada essa semana, e aí vocês podem ter muito mais acesso disso. Mas agradeço aqui, Renan. Maravilha. Muito legal a jornada de vocês. Leonardo, obrigado aí por apresentar e falar um pouquinho da B3. Dando sequência aqui na nossa conversa, Patrícia, tu pode contar um pouquinho para a gente sobre a evolução histórica do mercado de finanças sustentáveis, algumas coisas de perspectiva desse mercado a nível global e nacional? Claro, Renan, um prazer. E até assim, compartilhando aí do posicionamento do Leonardo na B3, acho que o BTG também institucionalmente tem se alinhado bastante, né, bem profundamente em relação a esse tema, trazendo ESG como parte da nossa cultura. E quando a gente criou essa área aqui de investimentos sustentáveis e de impacto, acho que a gente olhava exatamente também como uma das oportunidades para serem abertas e desenvolvidas para esse mercado de finanças sustentáveis. Então, só colocando aí na mesma página do que a gente está falando, né? Basicamente, a gente tem emissões de dívida que ou alocam os recursos para projetos e para finalidades que estejam relacionadas a benefícios ambientais ou sociais, ou a gente tem, por exemplo, emissões que não estão necessariamente atreladas ao uso dos recursos, mas estão atreladas a metas adotadas pelo emissor institucionalmente, que se alinham aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, quando a gente fala de finanças sustentáveis, emissões de dívida nesse sentido, é a essas emissões que a gente se refere. Então, como esse mercado tem evoluído? Esse é um tema que foi muito capitaneado, como eu comentei, principalmente pela Europa. Então, quando a gente olha a nível global, esse mercado ele vem se amadurecendo há alguns anos. Aqui no Brasil, a gente teve as primeiras emissões desse tipo por emissores aí brasileiros entre os anos de 2015 e 2016. Então, globalmente, isso foi relativamente algo muito tímido e que tem O próprio ganhado. BTG foi um dos líderes, um dos pioneiros nessas emissões, né? A gente levou em janeiro de 2021 o nosso Green Bond ao mercado offshore, então essa foi a nossa primeira emissão verde no mercado internacional, e no ano passado a gente lançou, Renan, o nosso framework para emissões verdes, sociais e sustentáveis, ou seja, a gente de fato desenvolveu essa frente aí de alocação de recursos, sobretudo atrelados à nossa carteira de crédito, ao nosso portfólio aqui no balanço do banco, para serem destinadas a operações que têm esses benefícios ambientais e sociais. Então, de fato, a gente foi bem pioneiro. Ano passado, a gente fez um primeiro private placement aí no quarto trimestre e a gente ficou super feliz em tocar esse avanço nesse sentido. E desde então, a gente já emitiu 690 milhões de dólares em dívidas verdes para serem alocadas exatamente nesse tipo de transação com benefício ambiental. Então, muito bem lembrado. E o que a gente vê a nível global é que esse mercado ele tem escalado de uma forma bastante relevante nos últimos anos. Então, acho que só trazendo um contexto, quando a gente fala dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, numa agenda que foi puxada ali desde 2015,
e ao lado disso, o Acordo de Paris, que trouxe essa preocupação climática, até o Léo tocou nesse assunto ali rapidinho, acho que são contextos multilaterais internacionais que ditaram um pouco o pano de fundo, né, do conceito de para onde o mercado acabou caminhando, e a partir de 2020, sobretudo, a gente tem grandes instituições financeiras se tornando cada vez mais engajadas nesse sentido. Então, acho que um ícone foi o Larry Fink, que é CEO da BlackRock, maior gestora aí global de ativos, que comentou sobre o propósito no alinhamento ali ao lado do lucro, na motivação das companhias, né? Então, trazendo isso como algo corporativo, olhando para todas as partes interessadas. Então, sobretudo a partir daquele momento ali, em 2020, a gente vê uma escalada mais expressiva desse mercado. Então, essa é uma frente que hoje já dobrou, por exemplo, em 2020, quase dobrou em relação a tudo que a gente tinha feito no ano anterior. Então, você vê realmente essa derivada aí de velocidade trazendo uma robustez maior para o mercado. E a gente tem a expectativa que em 2021 esse mercado global de finanças sustentáveis atinja $1 trilhão no mundo. Então, essa é uma marca aí que eu acho que vai ser bastante importante. E o que a gente tem quando a gente traz isso para o contexto aqui brasileiro, é um mercado que tem uma atividade talvez ainda mais acelerada. Então, a gente mais do que dobrou tudo que a gente já tinha feito no ano passado desse tipo de emissão, trazendo aqui a experiência pelo BTG. A gente já tocou desde 2016 6,5 bi de dólares em emissões desse tipo, né, para as quais a gente contribuiu, mas ao mesmo tempo, dentro disso, mais de 4,1 bi foram tocados em 2021. Então, você vê que, de fato, isso tem se acelerado, isso tem ganhado maior robustez. E aqui, quando a gente fala de emissores brasileiros, acho que a gente vê um maior número de emissões associadas a corporativo, né? Então, as empresas, quando você olha para o contexto do Brasil, bastante engajadas e interessadas em trazerem ao mercado esse tipo de emissão. E quando a gente fala em números, acho que a gente tem um volume talvez menor nas emissões locais, individualmente, mas um número maior de emissões, e no mercado internacional, um número menor de emissores, mas com volumes muito mais expressivos. E aí, com certeza, o Leonardo também consegue contribuir com um pouco dessa visão dele, um pouco dos números do que vem sido acompanhado ali pela B3. Dá um pouco da visão da B3, essa questão de número, Leonardo, para a gente, como é que vocês estão enxergando esse mercado de green bonds aqui no Brasil? Uhum. Não, claro, Renan, eu acho que é um ótimo gancho aqui da Patrícia, né? Eu só vou colocar um disclaimer antes, que quando a gente fala de green, social, sustainability bonds locais, a gente está falando na prática de valores mobiliários, né? Então, hoje, o que a gente considera aqui, e os ativos que a gente tem essa marcação, são na prática debênture, CRA, CRI e cotas de fundo, né? Eu acho que, inclusive, no painel anterior, a Daniela da CVM estava citando um pouco essa interpretação. É claro que isso pode ser expandido, e eu acho que é um dos pontos que eu coloco aqui no final, né? Mas se a gente acompanhar a marcação desses instrumentos, né, a B3 começou a acompanhar isso, a ter isso enquanto depositário, porque essa é a nossa função inicial aqui como infraestrutura, né, ser um ambiente de depósito, de negociação para esses instrumentos, a gente já começou a acompanhar esse tipo de marcação desde 2018. Então, se a gente pega os volumes ali de 2019, né, a gente tem um volume de emissão na casa de 20 emissões, tá? Um pouquinho menos que isso. Então, mercado local. Esse volume, ele ultrapassa um pouco 5 bi de reais, né? 2020, parece que faz muito tempo, mas é importante lembrar, né? Foi o ano de início de pandemia, então acho que uma situação super delicada para as empresas, para todo mundo. O mercado ele conseguiu se manter estável, né? Então a gente teve um volume um pouco acima de 20 emissões, em valores financeiros um pouco abaixo de 5 bi ali, se pegar o total, né? Muito concentrado, de novo, em debênture e CRA, eu acho que são os dois instrumentos principais dos 4 que eu citei. E eu acho que a boa notícia vem em 21 mesmo, então a gente ainda tem aqui, dia 1º de setembro, a gente tem 4 meses ainda para fechar o ano, e o volume de emissões é praticamente o dobro dos anos anteriores, né? Então a gente tem um volume de 39 emissões, 40 emissões, que dá aí uma concentração de aproximadamente 8,5 bi.
né? Então, é isso, né? Eu acho que a derivada aqui é muito positiva, né? A gente tem visto esses instrumentos se expandindo. Na provocação que você fez, né, eu acho que um pouco do papel da B3, né, como eu disse, eu acho que tem um estágio inicial em que a gente oferece esse serviço de depositária, de liquidação, de negociação, esse é o nosso business e é isso que a gente faz, mas a gente tem entendido que o maior desafio aqui é trazer mais informação para esse mercado, né, acho que é um pouco do que eu já tinha conversado com a Patrícia, já tinha conversado contigo, inclusive no primeiro painel agora, né, o Christopher chamou muito a atenção, né, o mercado ele precisa de informação, então a gente entende que a gente precisa estar cada vez mais próximo desses novos agentes, as certificadoras, principalmente os emissores, para conseguir ter essa informação e conseguir usar isso das melhores maneiras possíveis, e aí eu vejo sempre 3 possibilidades de uso, tá, que eu acho que são benéficas para o mercado. A primeira é nessa conexão com as plataformas de negociação. Então, hoje a gente tem uma plataforma de negociação que é o Trader, e essas classificações a gente coloca na plataforma para estimular a negociação desses instrumentos. Uma segunda é o disclosure da informação mesmo, né? A gente tem isso fazer publicidade de uma maneira mais efetiva. A gente tem feito um estudo muito intenso aqui para entender qual que é o melhor modelo. A gente sabe que tem boas plataformas que fazem esse disclosure hoje, mas são, no geral, plataformas de manifestação voluntária. Eu acho que a gente aqui, enquanto depositária, pode oferecer algo mais concentrado, né? Eu acho que esse é o ponto. E um terceiro uso dessas informações é fazer estudo mesmo, análise. Então, quando a gente vê no estrangeiro, a gente vê que você consegue ter alguns estudos entendendo qual que é o aproveitamento na taxa de juros ali da captação por essas dívidas. Você consegue ter alguns estudos voltados para volatilidade. Será que o investidor ele dá preferência para sair dos papéis que não têm essa certificação green, social, em detrimento aos que têm? Então, acho que são... Desculpa, posso pegar só um gancho num Claro, ponto da tua fala? Cara, isso é uma coisa importante, que tem algumas fintechs, inclusive uma fintech de um amigo meu, que acho que inclusive era painelista hoje em algum momento. Ele é uma fintech que ele tem uma diferenciação de taxa de juros para empresas que têm iniciativas ESG, que tem algum tipo de impacto social, algum impacto ambiental, social, positivo, etc. Vocês têm visto nessas emissões essa preferência por investimento, por alocação, tanto de investidores, até na tomada na questão de juros e etc., um impacto positivo pelo fato de ser um título verde, de ter essa questão do ESG, já está impactando de uma forma positiva na questão do crédito? Eu vou fazer meu comentário aqui, Renan, e aí passo para a Patrícia para ela complementar se quiser, mas eu acho que ainda é cedo para a gente conseguir ter essa visão. Acho que esse é meu grande ponto, né? A gente precisa de mais informação e a gente precisa ter um pouco mais de base para conseguir fazer essas afirmações de modo contundente, né? Eu acho que internacionalmente esses estudos já têm sido feitos com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de tempo, volume de emissões, né? Que é muito importante para fazer uma análise estatística dessa, e eu acho que localmente a gente ainda está um pouquinho distante de conseguir concluir esse ponto. Vou até trazer um pouquinho da minha percepção. Internacionalmente, a gente tem evidências, como o Leonardo falou, acho que o mercado é muito mais maduro, mas qual que é o ponto que eu acho que é crucial a gente entender, né? Quando a gente fala, isso no mercado é chamado de greenium, tá, pessoal? Ou seja, um prêmio que você tem, por exemplo, para uma emissão verde versus uma emissão tradicional. Então, o que a gente vê, né? O que está por trás desse eventual prêmio? A teoria é que investidores têm migrado os seus portfólios, como eu comentei em contexto global, de investimentos tradicionais para investimentos sustentáveis e de impacto. Então, um dado super interessante, quando a gente olha investidores institucionais europeus, a gente vê que mais que 70% desse bolso está falando que nos próximos 24 meses vai parar de alocar no que não seja ESG. Mais que isso, 1/3 desses investidores está, inclusive, disposto a pagar um prêmio para conseguir fazer essa alocação ESG do seu portfólio. Qual é a teoria por trás de uma emissão, por exemplo? No momento em que você leva uma dívida a mercado e você vai acessar os investidores,
a sua demanda vai definir o preço do seu papel, se você vai ter um fechamento de taxa, como é que vai ser o seu sucesso de precificação referente àquela oferta que você está levando ao mercado. Nesse momento, por óbvio, quanto mais bolso você tem disponível, mais apetite por esse papel você tem, mais a tendência de que a sua taxa tenda a fechar, né? Melhor a precificação que você vai obter, o maior o prêmio. Quando você tem bolsos que querem alocar especificamente em ESG, se você leva uma emissão verde a mercado, você tende a ter mais bolsos disponíveis do que se você leva uma emissão tradicional ao mercado. Ou seja, você tem uma sobredemanda versus o que você teria num outro papel sem um selo. Então, isso tende a beneficiar a precificação desse seu papel. Lá fora, como o Léo comentou, a gente tem algumas evidências e a gente tem uns casos de banana com banana. Então, por exemplo, a Alemanha fez já 2 emissões soberanas, em que no mesmo dia, no mesmo momento de mercado, com as mesmas condições das emissões, ela lançou um papel verde e um papel tradicional. E ela observou fechamento de taxa na emissão verde versus a emissão tradicional. Aqui, assim, não tem discussão. Qual é o diferencial entre as duas? É o componente ESG. Então, nesse caso, a gente de fato já está observando algo que seja perfeitamente comparável. E no mercado internacional, você já tem esses bolsos mais maduros. Qual a minha percepção para o mercado local? Primeiro, banana com banana é muito difícil, como o Léo estava comentando, ter os dados é muito difícil. Mas o investidor, o bolso local, o bolso da emissão local, ele ainda não está tão maduro, ele não tem uma demanda tão agressiva ou tão indicativa nessa direção do ESG como a gente tem talvez no investidor europeu. Então, talvez essa nossa demanda concreta ainda seja mais tímida, talvez essa sobredemanda não seja tão observável como ela é para emissões internacionais, e ao mesmo tempo, a gente tem como benefício de um emissor local não só esse lado tangível, mas um intangível. Então, os emissores aqui brasileiros, eles estão olhando, por exemplo, para a comunicação da agenda ESG que eles fazem, para o alinhamento em relação ao posicionamento dele no mercado versus toda essa tendência, o trabalho dentro das próprias portas daquela companhia que está sendo feito, e até algum posicionamento em marketing, né? Essas estruturas são muito novas, muito inovadoras, então você consegue posicionar a sua companhia de uma forma mais sólida no mercado, sendo percebido como alguém que está se preocupando com isso, que é algo cada vez mais valorizado. Então, eu acho que com a robustez do mercado, com o crescimento, com a maturidade, como a gente está falando que os números estão se acelerando, a gente tende a ter, do lado dos investidores, provavelmente cada vez mais esse apetite, do lado dos emissores mais maturidade, então pode ser que a gente observe no mercado local, talvez esse tipo de green, um fechamento de taxa, como a gente já observa no mercado internacional, mas eu ainda não vejo que é esse o cenário base para as emissões brasileiras aqui no nosso mercado. Não, maravilha, pessoal. Obrigado pelas explicações. Pessoal que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, fiquem à vontade para mandar aqui para a gente. A gente tem aqui uma telinha que a gente vai acompanhando. Fiquem à vontade para mandar algum comentário, alguma pergunta. Se quiserem interagir, fiquem à vontade, por favor. Bom, voltando um pouquinho, um ponto que tu comentou, Leonardo, sobre o CBIO, sobre essa agenda de clima, esses produtos relacionados à agenda de clima. Cara, comenta um pouquinho para a gente sobre esse mercado de CBIO, por favor. Claro. Eu acho que tem algumas boas discussões locais sobre a agenda de clima, né? Então, a Patrícia também comentou no início da fala dela. Eu acho que o CBIO é a mais emblemática que a gente tem localmente, né? Pelo menos que a gente aqui da B3 participa de maneira ativa. Então, eu não sei se é claro para todo mundo, então só para acho que nivelar o conhecimento, mas o RenovaBio foi uma política feita pelo Ministério de Minas e Energia, né? Em parceria com a ANP, para cumprir as NDCs, né, do Brasil na perspectiva de energia e de transporte. Então, criou-se esse crédito de descarbonização, né, o nome por extenso do CBIO aqui, que se dedica a gerar um ciclo virtuoso, né, de troca dessa matriz energética, então, onde há um repasse aqui via CBIO,
das distribuidoras de combustível para os produtores ou importadores de biocombustível, né? A gente implementou o CBIO, né, assim que o governo regulamentou, em abril do ano passado. Só para a gente ter ideia, assim, o CBIO ele equivale a 1 tonelada de CO2 evitada, né, assim como o crédito de carbono, ainda que sejam coisas diferentes. Mas ano passado a gente teve um total de emissões de mais de 18 milhões. Isso significam mais de 18 milhões de toneladas de CO2 evitado. Isso é um número bastante representativo, né? Isso para o primeiro ano de emissão do programa, que tem uma meta crescente até ali 2028, 2030. Desses 18 milhões, cerca de 14,5 foram aposentados, né? Então as distribuidoras cumpriram sua meta ali, e esse ano a gente já teve mais 15 milhões de emissões, e a meta é para chegar em 25, e isso vai se ampliando ano a ano. Então, eu acho que é uma discussão super interessante e que definitivamente abriu a porta aqui para a gente discutir a agenda de clima, produtos relacionados a isso de uma maneira mais intensa, né? Eu acho que tem, né, muito vinculado a essa discussão do CBIO, a gente também, né, enquanto B3, está olhando para o mercado de carbono voluntário e regulado, assim como muitas empresas. Então, no passado, o Banco Mundial, junto com o Ministério da Economia, fez o trabalho do PMR, né, no Brasil. A gente sabe que tem discussões do mercado regulado, tem a COP26 em Glasgow em novembro, né, eu acho que todo mundo acompanhando atento, e enquanto isso, né, não excludente, o mercado voluntário está acontecendo. Então, eu acho que tem aqui um anseio muito grande de entender quais são os gaps e as oportunidades de infraestrutura para conseguir fazer esse mercado decolar, assim como a gente entende que fez um bom papel no caso do crédito de descarbonização. Legal, Léo. E até pegando esse gancho, complementando pela nossa experiência aqui pelo BTG nesse sentido, né? Então, o BTG vem atuando aí ao longo do ano como escriturador, custodiante e fazendo também a comercialização dos CBIOS. E a gente vê que é, de fato, uma política, né, que visa aumentar a participação de renováveis dentro da nossa matriz energética, e acho que dentro disso, esse é um mercado que ele ainda está amadurecendo, né, a gente ainda tem essa trajetória aí de metas crescentes para serem adotadas ao longo dos anos, mas a gente vê que a entrada de instituições financeiras também nessa ponta, como você estava descrevendo, né, Leonardo, como é o caso do BTG na escrituração e na comercialização, a gente tenta trazer maior liquidez, tenta trazer para o emissor a oportunidade de gerar um caixa adicional em relação a esse biocombustível, né, essa frente aí da matriz energética mais renovável, e ao mesmo tempo contribuir para a descarbonização aí da nossa economia. Então, acho que a gente tem de fato desafios enormes, essa é uma frente que o Brasil já dá aula aí, acho que a gente talvez tenha uma oportunidade gigante na nossa comunicação nesse sentido para ser melhor aproveitada, mas essa é uma frente, né, de biocombustíveis que já é especialmente importante aqui no nosso país há muitas décadas. Então, para o emissor, ele representa uma oportunidade de uma receita adicional e, ao mesmo tempo, ali para o distribuidor, né, cumprir com essas metas compulsórias. Acho que está dentro de um primeiro passo relacionado ao que a gente fez aqui em Agenda Nacional nesse ponto de um eventual mercado regulado de crédito de carbono, mas acho que de fato a gente vê aí próximos capítulos que vão ser muito definitivos, sobretudo agora em novembro aí com a COP, para ditar até o mercado voluntário e talvez nos próximos 5 anos esperar uma regulamentação mais robusta aí brasileira. Então, compartilhando aí das observações do Léo. Maravilha, pessoal. Bom, a gente está chegando no fim, acho que a gente já está quase estourando o horário. Para encerrar, pessoal, queria que vocês comentassem um pouquinho de como é que vocês acham que a gente pode popularizar essa questão de investimentos ESG aqui no Brasil. A gente tem, acho que até o mercado financeiro em si no Brasil é uma coisa que tem se popularizado bastante nos últimos anos. Como é que vocês acham que o mercado de investimentos ESG poderia surfar essa onda de popularização de investimentos junto? Legal, Renan, começar por aqui, o Léo fica à vontade para complementar. Assim, o banco ele foi pioneiro nesse sentido, né? Então a gente foi a primeira instituição financeira consolidada aqui no Brasil a virar, por exemplo, membro da Global Impact Investing Network, que é uma rede global
de players que estão tentando exatamente escalar esse mercado de investimentos de impacto aqui no Brasil. E a gente criou essa área de investimentos sustentáveis de impacto para isso. Então, a gente vem, desde o ano passado, ativamente desenvolvendo produtos financeiros com esse foco, e a gente tem aumentado aí a oferta desse tipo de investimento para a ponta final do cliente, né? Seja esse cliente varejo, seja ele de grandes fortunas ou institucionais, né, e até uma demanda aí, eventualmente corporativa por isso. Então, acho que esse primeiro papel das instituições financeiras de atuar não só na estruturação e oferta de produtos financeiros, mas também na educação em relação aos investidores, a emissores, a clientes por mais diversos ângulos, em relação aos próprios investimentos, né, contribuindo para o desenvolvimento desses projetos e desses ativos. Então, como o nosso mercado ainda está num momento mais embrionário, esse papel da educação ele ainda é fundamental, e acho que o que a gente vê hoje é uma certa discrepância, assim, alguns investidores que expressam a intencionalidade ou a preocupação, a vontade de tocar esse tipo de investimento, versus aqueles que efetivamente têm uma alocação em investimentos ESG. Então, acho que conforme a familiaridade aumente, a gente tenha um track record, né, uma trajetória e dados, como o Léo estava falando sobre informações em relação à consistência, menor volatilidade, melhor performance desse tipo de investimento no longo prazo, com certeza a gente deve caminhar para uma maturidade, uma escalabilidade em investimentos ESG. Vou complementar, Patrícia, e antes de chegar no ponto da educação, que eu acho que é um dos primordiais aqui, pelo menos na minha visão, né, talvez eu falasse uma etapa até antes, que você comentou um pouco do papel do banco, mas a gente precisa de mais oferta, né, eu acho que ampliar o mercado de finanças ESG primeiro, né, pelo menos quando a gente olha para o mercado local, ampliar o mercado de renda fixa. Então a gente entra por uma discussão talvez mais básica aqui também, né, a gente precisa que tenha mais ofertas, que esses instrumentos eles representem e dê mais possibilidade para os investidores pessoa física, o ovo e a galinha, né, a gente não sabe, vai ter mais oferta quando tiver mais investidor, ou vai ter mais investidor quando tiver mais oferta. Eu acho que os dois têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, acho que essa ideia das ofertas, ela é muito importante. Vou só lembrar, né, eu dei alguns números ali, falei do crescimento, dobrou, né, as emissões 2021, esses 8 meses aqui inteiros, versus o ano passado. Se a gente pegar o total de emissões, desde que a gente faz essa marcação, né, considerando o momento das emissões, né, sem considerar se foram feitos relatórios de monitoramento no meio desses bonds ou não, mas se a gente pegar o total de emissões que a gente conseguiu marcar desde 18, 19, a gente está falando de um pouco mais de 80 instrumentos. Hoje a gente tem aqui de bonds, né, debênture, CRI, CRA, cerca de 1.900. Então, isso representa menos que 5%, né? A gente precisa de mais pulverização mesmo desses instrumentos, e eu acho que toda a conversa que a gente falou de informação, ela ajuda. Acho que um segundo ponto é o ponto da educação e do conhecimento que a Patrícia mencionou. Então, a gente precisa que o investidor ele entenda, ele crie esse apetite não só pela rentabilidade, mas também por um ideal, né, pelo investimento com propósito, como é dito. E isso também, de novo, conversa muito com a questão da renda fixa. Então, vou só lembrar alguns dados também, porque eu acho que agregam, né? Você pegar o caso do CRA, ainda é um bom instrumento, que 80% é investidor pessoa física. Mas quando você vai para debênture de infraestrutura, que é uma debênture incentivada, né? Você tem 40%, menos da metade dos investidores são pessoa física. Você vai para o número da debênture, 10%. Então, eu acho que precisa popularizar o investimento em renda fixa, popularizar o conhecimento e a educação do público, e aí aumentar a oferta. Eu acho que esse é o caminho, né? Não, bacana. Eu até, parando para lembrar, acho que eu entrei no mercado em 2007, por aí, acho que muito devido até a BMF Bovespa Educacional, foi um dos grandes incentivadores de material de insumo aí de educação, e foi um dos grandes vetores de popularização, pelo menos da minha época, né? Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa conversa de hoje, queria agradecer aqui a participação de todo mundo que assistiu a nossa conversa. Patrícia, Leonardo, mais uma vez obrigado pela participação, foi um prazer conversar com vocês. Se quiserem deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, se despedir da Obrigada, galera. Renan.
Obrigada aí pela moderação, acho que o papo foi excelente. Obrigada, Léo, pela troca de ideia, acho que super rica. E obrigada a BFintex aí pelo convite. Acho que só uma mensagem final, eu acho que a gente ainda está começando em relação a essa oportunidade gigante que a gente tem em finanças sustentáveis. Acho que essa é uma frente que tem um potencial de contribuir aqui para que a gente atue perante os desafios sociais e ambientais que a gente tem enquanto país, né, enquanto região, enquanto mundo. Então, acho que bastante otimista aqui da minha parte, da nossa parte, em relação ao desenvolvimento mais robusto e uma maior maturidade desse mercado daqui para frente. Então, acho que para esse ecossistema aí de fintechs, acho que várias dessas companhias atuam exatamente perante esses desafios, né, trazendo soluções escaláveis via tecnologia para a gente tentar atuar aí nesse sentido, atuando em demandas aí nas dores que a gente tem. Então, acho que são oportunidades gigantescas para serem exploradas aí nos próximos anos. Obrigada. Agradeço também, Renan, agradeço, Patrícia, a BFintex pelo convite mais uma vez e endosso aí o sentimento otimista da Patrícia, né? Eu acho que fóruns como esse, conversas como essas aqui vão se repetir bastante. Eu acho que a gente tem um mercado muito promissor, sem dúvida nenhuma. Maravilha, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Leonardo. Boa noite, pessoal. Obrigado.